aqui. Boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. A gente vai começar a nossa disciplina, nossa aula. Vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo bonitinho? Tá dando para ver? 100%, professor. Então tá bom. Então vamos lá. Eu quero, então, só fazendo aqui uma... Ó, o Ricardo está chegando. Só fazendo aqui uma relação com a aula anterior. Nós iniciamos o estudo. E aí, Ricardo, beleza? Nós iniciamos o estudo da competência. Eu expliquei para vocês aí, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder relembrar. Nós falamos aqui dos critérios, né, de competência, o conceito de competência. Boa noite, Ricardo. Os critérios de competência. Falei para vocês aqui sobre, falando sobre, aí eu relembrei, porque isso a gente, quando lá da organização do Poder Judiciário, eu tinha falado isso antes com vocês, sobre justiça comum, justiça especial. Trouxe os critérios de classificação da competência interna, expliquei critério objetivo, critério funcional, critério territorial. Falei sobre a diferença, falei sobre o princípio da perpetuatio jurisdictionis, que é quando a competência ela é a partir do momento que distribuída a ação, ela é fixada, aquela competência, não é isso? E aí, falei da diferença entre competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta ela é insuscetível de modificação pela vontade das partes, seja pelos motivos legais de prorrogação. Falei que para a gente poder encontrar a competência absoluta, para a gente identificar a competência absoluta, ela tem que ser analisada a partir em razão da matéria e em razão de competência funcional. Expliquei para vocês quando a classificação, quando que é em razão da matéria e quanto em razão funcional. No que diz respeito à competência relativa, ela é passiva de modificação, falei isso com vocês. Expliquei sobre a questão do Instituto da Prorrogação, expliquei, e aí falei sobre conexão e continência, de uma forma muito especial, mas falei que ia explicar de uma forma mais aprofundada agora. E a competência relativa é quando é valor da causa, dei o exemplo do juizado especial, Lei 9.099, existem as exceções, que são o juizado especial da Fazenda Pública e o juizado especial federal, que é a Lei 10.259 e a Lei 12.153, e falei da competência relativa é quando está estabelecido na lei questões relacionadas ao local. Expliquei isso. E aí, só para a gente agora entrar na matéria de hoje, vou explicar para vocês de uma forma mais aprofundada o que é a prorrogação da competência. E a prorrogação da competência, queridos alunos, ela está disciplinada no momento em que você tem uma competência relativa, essa competência relativa, que é a única que pode modificar, ou a única que pode sofrer prorrogação. E aí, nesse momento, quando você tem a competência relativa, nós temos que uma determinada ação foi ajuizada no local onde aquele local não é o foro de eleição ou o foro competente, conforme determina a lei. E aí eu dei o exemplo para vocês do foro de um acidente de veículos, quando eu contei a história de um acidente que ocorreu em Betim, uma pessoa que era residente em Contagem e a garagem de ônibus responsável pelo acidente ficava em Belo Horizonte. E aí, conforme determina o artigo 53, ou melhor, vou pegar aqui o CPC, a gente poder, 63, deixa eu só verificar aqui certinho o artigo. Lá
tem estabelecido quais são os locais das competências, são as chamadas competências relativas. E aí, nós vamos ver o seguinte. No artigo 53, é competente o foro. E quando fala foro, é local, território, e aí entra no quê? Na análise de competência relativa. É competente o foro, e aí vem falando de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive aeronaves. Então, eu tenho que é competente quando da ocorrência de um acidente, pessoal, eu tenho como competente o quê? O foro do local do fato ou local do domicílio do autor. A partir do momento que eu tenho local do fato e do domicílio do autor, eu tenho competência do foro onde deverá ser juizada aquela ação. Então, deu exemplo para vocês o seguinte, o acidente ocorreu em Betim, ok? A pessoa mora em Contagem, ok? A partir do momento em que eu tenho esse acidente, o autor ele tem, conforme determina a lei, ele tem a possibilidade de ajuizar a ação ou no foro de Contagem ou em Betim. Por quê? Porque Betim é onde ocorreu o acidente e Contagem é onde ele reside. Ok? Então, são esses dois foros. Só que aí, o que aconteceu? Ele contratou um advogado de Belo Horizonte. O advogado de Belo Horizonte, o que ele fez? Falar, vou juizar uma ação aqui em Belo Horizonte, porque é pertinho de Contagem, está do lado do meu escritório. Se tiver que fazer audiência, eu vou lá no Fórum de Belo Horizonte, vai ser melhor para mim. Aí ele vai juizar ação em Belo Horizonte. Vamos mudar. Ele ajuiza ação em Nova Lima. Nova Lima. Por quê? Porque a empresa de ônibus ela é em Belo Horizonte. Aí, a empresa de ônibus recebe a citação, que é o documento, né, que ele toma ciência daquela ação, que é quando o juiz determina, fala, olha, citação é o momento em que você vai tomar ciência que existe uma ação em face da sua pessoa. Beleza? Beleza. Ele pega, recebe a citação, aquela empresa de ônibus e fala assim, uai, engraçado, segundo o artigo 63, a ação não deveria ser, 53, inciso 5º, a ação deveria ser ajuizada ou em Contagem ou Betim. Contagem porque é onde está localizado a residência do autor. E Betim, onde ocorreu o acidente. O cara vem a juiz em Nova Lima. O que a parte pode fazer? O réu pode fazer? Ele pode fazer duas coisas. Ou ele simplesmente aceita e fala, beleza, ele não estudou na FDCOM, ele não aprendeu competência na FDCOM, e aí ele vai falar o seguinte, ele nem viu que aconteceu isso, porque ele não conhecia o artigo 53. E aí deixou, quando ele foi apresentar a defesa, deixou passar em branco. A partir do momento em que ele deixou passar em branco, por conta da competência relativa, existe o fenômeno da prorrogação da competência. Essa competência ela foi ampliada para o foro lá de Nova Lima. Então, o juiz de Nova Lima se tornou competente em razão do fenômeno da prorrogação. Então, isso que é a prorrogação. Ocorre quando se amplia a esfera de competência de um órgão judiciário para julgar questões que não estariam ordinariamente compreendidas em suas atribuições jurisdicionais. Ou seja, não era da competência do foro de Nova Lima. Por quê? Porque, conforme determina o artigo 53, seria o foro de Betim ou de Contagem. Se não manifestou, e o momento para manifestar é apenas na contestação, é o único momento que se tem para manifestar incompetência relativa, é só na contestação. A parte ela vai fazer a sua defesa e vai apresentar lá, preliminar da incompetência relativa. E conta mostrando por que é incompetente. Beleza?
Se ele não fez, comeu mosca. E aí é só a partir do momento em que ele tiver, e aí perdeu mosca, e aí houve o fenômeno da prorrogação da competência, tornando o Foro de Nova Lima competente a partir de então. Beleza? Um outro, isso acontece na competência absoluta, pessoal, essa prorrogação? Não, porque ela não aceita modificação. Beleza? Não aceita modificação. Se o juiz, ele de ofício, ele não tem que ser provocado. Ele de ofício tem que apresentar, informar, olha, não sou competente. Um juiz, e aí quando a gente fala competência absoluta, a gente fala em razão da matéria ou em razão da função. Não é isso? Em razão da matéria. Um juiz criminal não pode juizar, não pode, de competência, né? Criminal, que seria um juiz da vara criminal, não vai decidir a ação trabalhista. É competente para fazer isso? Isso é competência absoluta em razão da matéria. Matéria de direito criminal é uma coisa, matéria de direito do trabalho é outra coisa. Um juiz civil não vai analisar uma ação criminal. Por quê? Porque ele não tem competência para isso. A competência em razão da matéria, é para o juiz criminal analisar. Então, a competência em relação à matéria absoluta. Se um juiz receber isso, ele de ofício, sem que a parte manifestar, ele pode já declinar a competência para o juiz competente. Agora, se ele passar desapercebido, passou desapercebido, uma pessoa ajuizou uma ação numa vara civil, sendo que dentro da comarca tem vara de família. Ele ajuizou uma ação de divórcio lá. O juiz recebeu aquilo ali, falou assim, recebeu, abriu vista para, citou a parte para poder responder o divórcio, só que aí, na hora da apresentação da contestação, a parte lá na preliminar falou da incompetência absoluta, excelência. Isso é juiz civil. Aqui a gente tem uma vara específica de direito de família, só tem que declinar para lá, porque a competência é absoluta. Aí ele fala, opa, estou comendo mosca, vou para lá, anda para lá. Pode acontecer da própria parte nem manifestar nada. E aí o juiz comeu mosca, a parte comeu mosca. Aí depois, lá na frente, antes da sentença, a parte manifesta. Opa, não, aqui, sou incompetente, tem uma vara civil, tem uma vara de família aqui. Aí ele falou, opa, estou comendo mosca. Aí vai lá e manda para lá. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, a competência, a incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer momento, pessoal. Porque ela trata-se de matéria de ordem pública, de interesse público. Já a competência relativa, não. Ela tem como ela sofre modificações, vamos falar dessa forma, em razão do Instituto da Prorrogação, ela pode ser ampliada, ela somente pode ser alegada na contestação. Já a competência absoluta pode ser alegada em qualquer lugar, qualquer momento. Você lembra que eu comentei com você as fases do processo? Petitória, saneadora, qual que é a outra? Instrutória e decisória. Qualquer momento nessa fase você pode alegar incompetência absoluta. Inclusive, quando você estiver lá no Tribunal de Justiça, discutindo um recurso, você pode alegar incompetência. Legal, né? E aí, essas modificações da competência, elas podem ser de duas formas. Tanto voluntária, que é aquela que num contrato você firma um contrato com outra pessoa e fala assim, olha, se tiver qualquer tipo de desavença, nós vamos utilizar o foro de eleição, o foro de contagem, sendo que o negócio firmado foi em Belo Horizonte. Mas foi um combinado entre vocês dois. Isso aí é a modificação da competência voluntária. E tem uma outra situação também, tem a legal, que aí nós temos dois institutos, que é o Instituto da Conexão e o Instituto da Continência, sendo que o Instituto da Conexão, nós temos que, na conexão,
Quando você tem... Vocês lembram que eu comentei com vocês desde a primeira aula quais são os elementos da ação? As partes, o autor, as partes, a causa de pedir e o pedido. Não é isso? Então, quando eu tenho as partes, autor e réu, causa de pedir é fundamentação jurídica and sinopse dos fatos. E o pedido é objeto da ação. Pede para condenar, pede para julgar procedente, pede para receber indenização, reparação de danos e tudo mais. Quando a gente tem isso, pessoal, esses dois, quando tem os elementos, na conexão, ela vai ocorrer quando nós tivermos os mesmos causa de pedido e o mesmo pedido. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Um acidente de trânsito ocorreu. Esse acidente que ocorreu, ele aconteceu ali, vamos lá em Conselheiro Lafayette, era um ônibus, uma empresa de ônibus com várias pessoas que vinham, que saíam de Belo Horizonte e que iam para o Rio de Janeiro. A empresa de ônibus é a empresa de Contagem, várias pessoas residem em Belo Horizonte e o acidente foi em Conselheiro Lafayette. Várias pessoas tiveram danos materiais, danos morais, e eles estão ajuizando várias pessoas em face de uma mesma empresa de ônibus. Então, qual que é a causa de pedir? A história, olha, estavam viajando de Belo Horizonte para Rio de Janeiro, chegou em Conselheiro Lafayette, infelizmente tiveram um acidente. Essa é a história. Quais são as fundamentações jurídicas? Dentro do que vocês provavelmente já aprenderam em Direito das Obrigações, nós temos aí ato ilícito, responsabilidade civil, e aí, com base nesse ato ilícito e com base na responsabilidade civil, a gente vai querer indenização por dano material, dano moral, em razão do acidente. Muitos têm a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que seria o quê? Que seria justamente o pedido de indenização. Então, só que são várias ações que foram, pessoal, são várias ações que foram ajuizadas. E aí, a primeira ação de todas, que foi a primeira pessoa que falou assim, ó, eu vou discutir meu dano, meu prejuízo, foi ajuizada em Belo Horizonte. Várias pessoas ajuizaram a ação em Conselheiro Lafayette, outras pessoas ajuizaram a ação em Contagem, porque ele mora em Contagem. Só que a primeira ação foi ajuizada em Belo Horizonte. Aí a empresa de ônibus, que não é boba nada, sabendo que é melhor ela ter uma decisão, e essa decisão ela pode ser positiva, e aí vai abargar todas as outras decisões, vai influenciar todas as decisões, o que ela faz? Ela fala assim, juiz, porque ela vai receber a citação de várias ações. Aí ela fala com o juiz lá de Contagem, excelência, essa ação que foi ajuizada em Contagem tem uma ação que é a primeira de todas, que foi ajuizada lá em Belo Horizonte. Tem a mesma causa de pedido, o mesmo pedido. Faz o seguinte, configura aqui a conexão, como o senhor não sentenciou ainda, manda essa ação lá para Belo Horizonte, o senhor declina por conta do Instituto da Conexão, porque lá, que foi a primeira ação, ela é preventa, conforme determina o artigo 59. Então, a partir do momento em que ela for preventa, então, o juiz prevento, o juiz que vai julgar todas as ações, é o juiz de Belo Horizonte, porque ele foi o primeiro que recebeu a primeira ação. E ele ainda não sentenciou. Então, só tem como declinar para lá? Aí o juiz, opa, conexão aqui, estou declinando para Belo Horizonte. Aí ele fala isso, a mesma coisa para o juiz de Conselheiro Lafayette, e para outros juízes que estão na comarca de Belo Horizonte, porque essa primeira ação foi da 10ª Vara Civil. Aí teve uma ação em Belo Horizonte distribuída na 16ª, 18ª, e ele faz a mesma coisa, e reúne todas as ações na 10ª Vara Civil de Belo Horizonte, e lá o juiz vai fazer
uma oitiva para todas as, válida para todos os processos, vai analisar as testemunhas são as mesmas para o único processo, vai fazer uma audiência que vai valer para todos os processos, por quê? Porque existem várias ações que estão conexas e a sentença vai valer para. A fundamentação da sentença vai valer para todas, porque é a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Os valores podem modificar, e aí ele vai falar se a empresa de ônibus é responsável ou não, e com base nisso, ele vai decidir. Perceberam, pessoal? Mas aí o juiz escolhe se vai juntar tudo ou é obrigatório? Não, o juiz ele vai deferir ou não o pedido, né? A parte. Ele pode analisar e falar, não, eu entendo aqui que não tem conexão. Né? E aí a parte vai ter que discutir isso. Aí ela vai ter que recorrer dessa decisão e aí vai ter que discutir. Mas o juiz ele tem que analisar e vai fundamentar falando se ele declina ou não aquele pedido de conexão. Beleza? Já a continência, pessoal, ela é diferente. Olha os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? De novo, as partes, causa de pedido e pedido. Na conexão, as partes são iguais. Na continência, as partes são iguais. A causa de pedir é igual, mas um pedido amplia, é mais amplo que o outro. E aí eu vou explicar para vocês. O Ricardo ajuizou uma ação, e essa ação ele ajuizou discutindo contra a empresa de ônibus, ele estava dentro do ônibus e ele ajuizou a ação, viu, Ricardo? E aí ele ajuizou a ação em Belo Horizonte pedindo dano material. E aí um irmão do Ricardo falou assim, poxa, mas você vai ajuizar pedindo só dano material? Aí o Ricardo, melhor, ele contrata um advogado, esse advogado vai ajuizar uma ação por dano material em Belo Horizonte. Beleza, Ricardo? Só que o Ricardo foi nessas festas de família, tem um primo lá que é advogado, conversando aqui, eu queria te fazer uma pergunta, todo mundo faz isso, né? Eu queria, o que você acha? Não é assim que o pessoal faz com a gente? O que você acha? Aí, quer sua opinião? Quero sua opinião. Mais ou menos assim, família é desse jeito. Aí o Ricardo conversa com o primo dele e fala o seguinte, ó, pelo que eu estou vendo aqui, Ricardo, você sofreu um prejuízo na ordem material, você está fazendo aí vários tratamentos médicos, além disso, você está com pânico de viajar, eu estou achando que você merece receber dano material e moral. Se você quiser, eu vou ajuizar uma ação para você. Eu vou te cobrar nada. Sou seu primo, seu brother. Se você ganhar alguma coisa, eu cobro 30% do valor que você receber. Eu estou no risco. É assim que funciona. Aí o Ricardo cresce o olho, fala assim, opa, mais uma ação, será que eu vou ganhar as duas? E o outro lá, meu primo, está falando que é dano moral também. Puxa vida, e o outro lá só faz juizou ação dano material. Já sei. O Ricardo fala nada com o primo dele, ajuiza a ação. Deixa o primo ajuizar, só que o pedido da segunda era mais amplo, não era? Não é assim que funciona? Só que aí o que aconteceu? A ação primeira foi ajuizada em Belo Horizonte e a outra ação foi ajuizada em Contagem. A empresa de ônibus não é boba nada, fala o seguinte, opa, peraí, duas ações do Ricardo? Não, sendo que uma ação, ele pede a mesma causa de pedido, o mesmo pedido, sendo que é a mesma causa de pedido, só que um pedido de uma é mais amplo que a outra. Excelência de Contagem, já existe uma ação aqui ajuizada, lá em Belo Horizonte, com a mesma causa, mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido. Só que o pedido dessa segunda ação que é mais amplo. Deixa eu contar para o senhor.
Está aqui caracterizada a continência. Declina lá para Belo Horizonte julgar essa segunda ação. Aí o juiz fala, opa, não é que não tem continência aqui? Mesma causa de pedido, mesmo pedido. Ué, estou declinando. E aí manda lá para Belo Horizonte. Olha a modificação da competência aí, que é legal. É a continência, é um fenômeno que ocorre, é um instituto que vai ocorrer nesse sentido. Tem uma outra situação também. Ocorre que uma pessoa ajuizou a ação discutindo, pessoal, o quê? Adivinha? Discutindo... ele ajuizou a ação discutindo uma questão contra a Caixa Econômica Federal, competência em razão da pessoa, função vai ser na Justiça Federal, na forma lá do artigo 109, não é isso que funciona? Só que ele ajuizou na Justiça Civil. O juiz pegou aquela ação e falou, opa, não manifestou nada. A Caixa Econômica Federal manifestou. O juiz demorou a analisar o pedido da Caixa. E ele já tinha deferido prova, as provas já tinham sido realizadas, ou seja, ele é um juiz incompetente, tudo o que foi feito, ele autorizou. Quando chegou lá no juiz, aí ele viu que falou, nossa senhora, estou quase sentenciando isso aqui está errado. Vou declinar para a Justiça Federal. Quando chegou lá na Justiça Federal, o juiz da Vara Federal, ele vai fazer o seguinte. Primeira coisa, aí vai ser uma pergunta. Será que todos os atos praticados pelo juiz, que foram praticados pelo juiz da Vara Estadual, eles são nulos? Porque ele era incompetente, não é isso? E aí eles devem ser anulados pelo juiz da Vara Federal? Será que vão ser nulos? O deferimento das provas, a oitiva das testemunhas. Será que vai ser nulo, pessoal? Alguém quer chutar aí? Sim, né? Só que aí o CPC vem, Ricardo, em razão do princípio da economia processual, em razão do princípio da eficiência, em razão do princípio da efetividade, da duração razoável do processo, chega lá no artigo 64, parágrafo 4º, e fala o seguinte. Você pode ler para mim? 64, né? Uhum. Da incompetência. Artigo 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Quarto. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Ou seja, se tudo estiver certinho e o juiz competente receber o processo e verificar o seguinte, olha, está tudo certinho, eu vou ratificar tudo que foi feito e a partir de então todos os atos são válidos. O artigo 64 fala isso. Olha que maravilha! Então, se tiver alguma coisa equivocada, ele muda com base naquilo que ele achar e que ele entender. Então, o artigo 64 ele traz essa possibilidade, e é ótimo essa possibilidade, porque isso dá maior efetividade, dá duração razoável do processo e tudo mais. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Posso continuar? Maravilha. E aí, eu trago para vocês sobre da incompetência absoluta e incompetência relativa. É aquilo que eu falei com vocês, a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação, artigo 64.
sendo que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então, lê para mim o parágrafo primeiro aí, o Ricardo, do artigo 64. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Olha que maravilha! Na hipótese de competência relativa, ela pode ser prorrogada, conforme eu já falei para vocês, quando alegada essa incompetência em preliminar de contestação. E aí, desculpa. Eu queria dar um zoom. Acabou que eu voltei. E aí é o seguinte, ocorre o conflito de competência, pessoal, e aí eu vou explicar para vocês. 2 ou mais juízes declaram competentes. E aí esse é o conflito positivo. O juiz de Belo Horizonte fala, não, eu que sou competente. Aí o outro juiz lá de Contagem, aí o juiz estadual fala o seguinte, olha, eu que sou competente. Aí o juiz do Justiça Federal fala, não, eu que sou competente. Ou da Justiça do Trabalho fala, eu que sou competente. Então, quando 2 ou mais juízes se declaram competentes, em relação ao mesmo processo, é a chamada competência, é o conflito de competência, e isso é o conflito positivo. Quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, aí pode acontecer o seguinte, esse juiz, ele considera incompetente como? A parte manifesta e fala assim, ó, excelência, essa competência aqui não é sua, não. É do juiz da vara do trabalho. Aí ele fala, é mesmo, eu sou incompetente, vou declinar para lá. Aí chegou lá e declinou lá, e falou assim, não, essa competência é do juiz estadual, não é minha, não. Esse processo aqui não discute nada de direito do trabalho, não. Aí quando você tem isso, essa incompetência, esse conflito, ele vai ser chamado conflito negativo. Beleza? E quando entre 2 ou mais juízes, surge controvérsias acerca da reunião ou separação de processo. É quando fala, não, tem conexão? Não tem. Aqui não tem conexão, não. Eu mando, um juiz fala, olha, aqui tem conexão, viu? Estou mandando aí para o juiz de Belo Horizonte a conexão lá. Aí o juiz de Belo Horizonte fala, não, isso aqui não tem conexão, não. Esse processo tem que ser julgado por lá, por juiz de Contagem mesmo. Então, isso pode ocorrer também, esse conflito de competência. Em todas essas hipóteses que eu comentei com vocês, se o processo ele inicia, por exemplo, na justiça estadual, e o juiz da justiça estadual declara a incompetência e manda lá para a justiça do trabalho, por exemplo, se o juiz do trabalho declarar a incompetência e devolver para a justiça estadual, quem vai decidir isso é o Tribunal de Justiça. Se o processo começou na Justiça do Trabalho, foi declinado para a Justiça Comum Estadual, e a Justiça Comum Estadual voltou para a Justiça do Trabalho, quem vai decidir vai ser o TRT. Então, é assim que é resolvida essa questão dos conflitos de competência. São os tribunais que vão decidir. Ok? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Posso passar? E para vocês, vou trazer um quadrinho aqui, só para a gente poder fazer uma relembrar. A competência absoluta, o interesse é público, a relativa é o interesse das partes. Quando que é o momento de você verificar e alegar a competência? Na absoluta, pode ser alegado pelas partes ou ser de ofício verificada pelo juiz, então a qualquer momento. Em relação à competência relativa, deve ser arguída apenas quando? Na contestação. Existe a possibilidade de verificação de ofício na absoluta? Sim. Na relativa, ela tem que ser provocada pelo juiz. Beleza? Pela parte, para o juiz.
No que diz respeito à adequação, é através de contestação, e vai ser legada a competência absoluta, ou através de qualquer, pode ser oral, na audiência, ou uma peça, qualquer petição, ela vai servir, porque qualquer momento pode ser legada. Já na relativa, é só através da contestação que se alega competência relativa. Existe a possibilidade de prorrogação na absoluta? Não. Já na relativa? Sim. E aí, existe a possibilidade de modificação na competência relativa, no que diz respeito à conexão, continência, o foro de eleição, quando isso for discutido entre as partes de forma voluntária, e na forma da prorrogação. Beleza? Os critérios da competência absoluta: material, pessoal e funcional. E no que diz respeito à relativa, territorial e valor da causa, tendo que, no valor da causa, nós temos exceção da Fazenda Pública, Juizado da Fazenda Pública Estadual, ou melhor, o Juizado da Fazenda Pública, os juizados de Fazenda Pública, bem como os juizados da Justiça Federal. São a Lei 10.259 e 12.153, que traz como competência absoluta o juizado aquelas ações até 60 salários mínimos. Os critérios. Consequência: quando da declaração da competência absoluta, vai ser declinada essa competência para o juiz competente, e aí, podendo ser válido todos os atos, se não tiver nenhuma irregularidade, na forma do artigo 64, parágrafo 4º. Já em relação à competência relativa, quando declinada, ela vai ser encaminhada também para o juiz competente, podendo ser absorvido e validado todos os atos. Alguma dúvida em relação à competência, pessoal? Posso continuar? Maravilha. Tá. E aí a unidade 8ª, que é a nossa penúltima unidade do semestre, sobre a natureza jurídica do processo, ela está, vamos falar aqui sobre os conceitos e a natureza jurídica, as fases procedimentais do direito processual civil, processo e procedimento, composição subjetiva do processo. A Kemley está voltando, que maravilha. Espécies de processo, pressupostos processuais. E aí, para a gente iniciar a nossa unidade 8ª, eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, que o processo ele é um complexo de atos. E por que eu falo que é o complexo de atos, gente? Porque quando a pessoa... primeiro, quando você tem um conflito, e aí olha que legal, o processo ele dentro daquela base triangular da teoria geral do processo, o processo ele faz parte dessa base triangular, e dentro dessa base triangular, ele, junto com a ação e com a jurisdição, vai complementar a teoria geral, a base triangular da teoria geral do processo. E aí o legal é o seguinte, quando você tem um conflito, você busca a jurisdição para ela dizer o direito. Não é isso que eu comentei com vocês? Na forma do conflito, você busca a jurisdição para dizer o direito. E você vai utilizar, através da ação, você vai buscar a jurisdição. E quando você juiza a ação, com o intuito de você buscar a jurisdição, com o intuito de pedir o Estado, resolva o meu conflito, quando inicia a ação, quando a ação ela é distribuída, nós temos o início do processo, que é o quê? Que é justamente os atos que são realizados quando do ajuizamento da ação. É aquilo que eu falei, que eu apresentei para vocês, que eu mostrei para vocês através da marcha processual. Não é isso que eu comentei? Que tem as fases da marcha processual, a fase petitória, que é o ajuizamento da ação, a fase saneadora, a fase instrutória e a fase decisória. Nós temos 4 fases aí, e todas essas fases são realizadas são constituídas através de atos. Atos esses que são realizados pelas partes. E sempre o juiz, como gestor disso, ele vai
analisar e observar, sempre observando as garantias e obediências, garantias fundamentais. Pessoal, começou a chover muito aqui em casa, eu vou fechar a janela aqui, porque senão vai chover aqui dentro da sala. Só um minuto. Tá de boa. A chuva não tá entrando na janela, não, porque tá calor pra caramba. Eu não sei se é só eu que tô sentindo calor, mas, nossa senhora, tá quente demais. Muito quente. Abafado, né, demais? Abafado, cara, muito abafado. Tá estranho o tempo, muito estranho. E aí o processo, ele é o complexo de atos, e eles são coordenados por meio do quais a ação é exercida, sendo pelo qual a prestação jurisdicional é realizada através dos órgãos jurisdicionais, que são quem? São os tribunais, que são geridos por quem? Pelos juízes. Então, o processo ele vai ser gerido, os atos complexos são geridos pelos juízes, e quem são os protagonistas do processo, pessoal? Quem? Eu falo isso sempre. Quem são? As partes. As partes. E aí, por meio da ação, a gente provoca a jurisdição, que eu falei com vocês. E o processo é o mecanismo pelo qual a jurisdição ele é exercida. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Só que aí é o seguinte, pessoal. O processo que a gente conhece hoje, que é o Estado Democrático de Direito, ele não era, nunca foi do jeito que... Foi evolução, né, dos tempos. Antes dele existir, nós tivemos vários momentos do mundo, né, da vida processual, do direito processual. E isso iniciou lá em 1800 com Savigny e Guinevot, 1860 com Savigny, Guinevot e Pottier. Pottier falava que o processo ele na verdade, um contrato. Então, naquela época, Pottier falava que o processo era uma relação obrigacional, e não é, né? Hoje a gente sabe que não é. Mas naquela época, Pottier trazia, foi a primeira fase, onde o processo ele era reconhecido como parte do direito privado, onde os interesses eram de interesses obrigacionais. E aí, isso foi em 1800. Quando em 1850, melhor dizendo, Savigny e Guinevot falou, não, o processo não é um contrato, é um quase contrato. O Estado, gente, segundo Montesquieu, nessa fase, ele ficava como boca da lei. O que é isso? Ele ficava só observando, ele não intervia, porque ali era uma situação que quem tinha que resolver eram as partes, não era o Estado. Então, com isso, esse período foi conhecido como um período de sincretismo ou praxismo, que foi o período do Estado liberal. Só que aí o mundo evoluiu. Chegou, e aí em 1868, um doutrinador, um estudioso alemão, Oskar von Bülow, falou, não, aqui, vamos colocar ordem nisso aí, o processo ele tem que ser gerido pelo Estado, o Estado vai ter a função de realizar pacificação social, ele, Estado, e ele que vai ser o protagonista do processo. Oskar von Bülow, ele trouxe isso, influenciou não só a Europa, né, mas o mundo. Essa influenciação de Oskar von Bülow, ela foi tão grande, gente, que um dos seus seguidores italiano, um italiano chama Henrique Túlio Liebmann, ele trouxe essa teoria, que é chamada teoria da relação jurídica, aqui para o Brasil. E essa teoria da relação jurídica criou uma outra teoria brasileira, que chama teoria da instrumentalista do processo, e que tinham como grandes seguidores Ada Pellegrini Grinova, Antônio Sintra, Cândido Rangel Dinamarca, Humberto Teodoro, que eram grandes, que eram, né, e são, naquela época, grandes processualistas, que
estudaram o processo, mas estudaram o processo por quê? Porque, em 1973, um estudioso, inclusive pupilo de Henrique Túlio Lieberman, Alfredo Buzaide, foi o responsável em realizar e confeccionar o Código de Processo Civil de 1973. E ele, como tinha aprendido com Henrique Túlio Lieberman, estudou com Henrique Túlio Lieberman lá na Universidade de São Paulo, ele tinha enraizado toda aquela teoria da relação jurídica e colocou no CPC de 73, colocando o processo em si como o juiz protagonista das partes, o juiz como aquele que resolve tudo, em busca de uma paz social. Com isso, influenciou muitos doutrinadores brasileiros que criaram a teoria instrumentalista da ação, e com isso o mundo foi evoluindo, não só o mundo, mas o Brasil também. Mas em relação ao mundo, eles perceberam que essa teoria da relação jurídica não era a melhor, que com o tempo as coisas foram mudando, as garantias fundamentais foram surgindo ao longo do tempo, e aquela força que o Estado tinha como protagonista do processo, aquilo ali foi meio que sendo questionada demais. Com isso, foi criado duas outras teorias no decorrer, né, que é a teoria de situação jurídica e o processo como uma situação jurídica, de James Guasp, e o processo como uma instituição jurídica, que também foi trazida por de Goncourt. A partir do momento em que nós temos essas duas teorias, o processo ele traz assim, o seguinte entendimento. Olha, na verdade, não é uma relação jurídica que tinha como finalidade ver o processo seguinte: as partes como uma base de uma pirâmide e o pico da pirâmide lá em cima o juiz todo-poderoso, que é o representante do Estado. Nessa situação jurídica, nessa teoria de processo como situação jurídica e como instituição jurídica, o juiz e as partes estão numa mesma linha. Acabou esse entendimento piramidal e aí colocou o juiz na base junto com, no meio, sendo o responsável em resolver as questões que estão estabelecidas pelas partes através do conflito. Só que ainda o juiz era o protagonista do processo. Não mudou muito. Só mudou a situação de que ele saiu lá do pico da pirâmide e foi para a parte de baixo junto com as partes, como se eles tivessem os mesmos direitos, eles tivessem as mesmas condições e tudo mais. E, na verdade, a gente sabia que não era assim que funcionava. O juiz, como protagonista, ele podia fazer do jeito que ele queria, sentenciar da forma como ele sentenciava, porque ele, com o intuito de buscar a tão falada pacificação social, ele podia fazer do jeito que ele achava que deveria. Só que aí surgiu, foi a segunda fase, foi o caminho para a obtenção da tutela jurisdicional, processo como relação jurídica e o período conhecido como autonismo processual. E aí nós temos agora uma terceira fase, pessoal, que surgiu ao longo do tempo, onde um italiano também, chamado Hélio Fatsalari, falou, não, gente, não é assim. A gente tem que colocar limite na atuação, a gente tem que colocar alguns requisitos, as garantias fundamentais elas têm que existir, mas uma garantia específica ela tem que surgir. E aí foi o primeiro, pessoal, que trouxe a diferenciação entre processo e procedimento. E ele falou o seguinte, olha, o processo é o procedimento em contraditório. E aí deu força para o contraditório, falando, para que haja processo, é necessário que tenha contraditório. Não adianta o juiz decidir, mas ele não tiver oportunizado as partes manifestar. Então, o que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Essa teoria, que é a teoria de Hélio Fatsalari, que é a teoria do processo como procedimento em contraditório, influenciou muitos doutrinadores brasileiros, e um deles foi o Haroldo Plínio, que fez, inclusive, sua tese de doutorado na Itália, estudando a teoria de Hélio Fatsalari.
E Haroldo Plínio trouxe essa teoria para o Brasil. Haroldo Plínio é um professor da UFMG, foi professor um jurista mineiro, processualista mineiro, e ele trouxe essa teoria do processo como procedimento, que é a teoria de Hélio Fatsalário, aqui para o Brasil e começou a trabalhar. Gente, olha, a gente tem que mudar essa ideia de que o juiz é o protagonista, ele tem que ter limites. Ele pode até ser o protagonista, mas ele tem que ter limites. E o que fortaleceu isso foi a Constituição de 88. Que a partir da Constituição de 88, a partir das garantias fundamentais que estão estabelecidas no artigo 5º da Constituição de 88, esse entendimento de Hélio Fatsalário se fortaleceu. E fortaleceu tanto, pessoal, que, diante disso, iniciou aí o pensamento de que se, de fato, tornar o processo baseado no Estado Democrático de Direito. Paralelamente a Hélio Fatsalário, lá no México, um outro doutrinador, conhecido como Héctor Fix-Samúdio, falou o seguinte, processo não é procedimento contraditório, não. Processo, na verdade, é o conjunto de atos complexos que devem ser realizados em observância a todas as garantias fundamentais. Então, não é só contraditório, é ampla defesa, contraditório, publicidade, eficiência, todas as garantias fundamentais. Esse entendimento de Héctor Fix-Samúdio contaminou também aqui no Brasil. E aí um professor mineiro chamado José Alfredo de Oliveira Baracho, desenvolveu antes de... E aí, olha para você ver, isso foi antes de 88, mas ele era um visionário, já com os estudos realizados da teoria de Héctor Fix-Samúdio, ele, em 84, já iniciou esse movimento do chamado processo constitucional. Em 1988, isso ficou mais fortalecido ainda, porque a teoria do processo constitucional ela caiu como uma luva. E para que seja válido o processo, de uma forma geral, ele tem que ser realizado em obediência a quê, pessoal? As garantias fundamentais. Porque se não for observado as garantias fundamentais, vai gerar nulidade no processo. E isso a gente... isso não só o Héctor Fix-Samúdio, mas o brasileiro José de Oliveira Baracho trouxe esse entendimento e ele influenciou, ele já faleceu, influenciou vários outros, influenciou inclusive o professor Rosemiro Pereira Leal, que é o professor da PUC, da Federal, que em cima disso criou a teoria chamada teoria neo-institucionalista do processo, onde trazia a necessidade de quê? De que para o processo ser válido deveria obedecer sim às garantias fundamentais, mas antes disso ele tinha que ser democrático, e para ele ser democrático, a população de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, deveria participar, inclusive, na formação da lei. Isso o professor Rosemiro desenvolveu através da teoria neo-institucionalista do processo, falando da necessidade da observância dessas garantias fundamentais. E o professor Rosemiro, que é um expoente, influenciou várias pessoas, vários doutrinadores, e, com isso, em 2010, diante dos movimentos de Estado Democrático de Direito no Brasil, foi criado a comissão com inúmeros juristas e pensadores processualistas brasileiros de renome, que foi capitaneada pelo então ministro do STJ naquela época, ministro Luiz Fux, hoje ele é ministro do STF, inclusive presidente do STF, e que durante 5 anos, 4 anos praticamente, 5 anos, discutiu o projeto de lei, onde foram realizadas várias audiências públicas. Inclusive, foi realizada audiência pública na OAB, na Federal, na PUC, no Instituto dos Advogados, em vários locais,
onde se estudou o processo com a possibilidade de fazer com que a sociedade participasse da elaboração. A OAB criou uma comissão que foi capitaneada pelo então, na época, presidente, professor Leonardo Beraldo. E aí, com base nisso, nós tivemos, em 2015, a sanção do projeto de lei, conversão dessa lei na Lei 13.105, de 2015, que é o Código de Processo Civil atual. Nós estamos vivendo a fase atual, que é o processo constitucional, constitucionalização do direito processual, período conhecido como neoconstitucionalismo e neoprocessualismo, e que foi base de todo o nosso semestre, o que eu venho trazendo para vocês aqui. Eu me filio a essa teoria do processo constitucional. Acredito que ela é uma das teorias que devem prevalecer no processo civil de uma forma geral, e não só no processo civil, mas no processo de uma forma geral. Já no processo civil, a lei 13.105, ela está muito fundamentada, tirou muito poder do juiz, trouxe as partes como protagonista e colocou da necessidade de se ter aí o Estado democrático do direito no processo, devido ao processo constitucional, e aí vai. Diante dessa história linda que eu contei para vocês, alguma dúvida, pessoal? Sensacional. E aí nós temos processo e procedimento, como eu falei com vocês, a diferença. Processo é o procedimento em contraditório. Só quem disse isso foi o Hélio Fatsalari. Processo é muito mais do que o procedimento em contraditório, ele é o conjunto de atos complexos que tem como finalidade, né, gerar soluções aos conflitos e, por sua vez, sempre em obediência às garantias fundamentais. O procedimento é a forma do andamento do processo, então nós temos no processo civil procedimento comum, procedimento especial, nós temos jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa, isso vocês vão aprender com a professora Michele, mas é importante que vocês saibam que o procedimento, para que ele se torne processo, é necessário que seja observado todas as garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito, sob pena de quê? Nulidade do processo. O processo, por sua vez, a linguagem em português, no processo é em português, ninguém tem obrigação de falar outra língua. Se tiver necessidade de utilizar documentos ou a oitiva de alguma pessoa que tenha uma língua estrangeira, ela vai ser convertida no vernáculo português, conforme eu expliquei para vocês algumas aulas atrás em relação ao tradutor. Vocês lembram? O tradutor é aquele responsável em traduzir toda e qualquer língua estrangeira no português, porque o vernáculo, a linguagem utilizada no processo tem que ser a portuguesa. Ele pode ser escrita ou oral. Escrito na forma, todo o processo, ele vai ser, todo ato processual vai ser realizado e colocado a termo, ou seja, ele tem que ser certificado e escrito nos autos processos. Existe aí um brocardo, né? Existe um entendimento, acho que é um brocargo jurídico que fala o que não está no processo não está no mundo. Por isso que é necessário tudo e qualquer documento que você tenha necessidade de demonstrar, comprovar, deixar registrado no processo. Então, por isso que é escrito. Oral, porque vai existir momentos que você vai ter que utilizar a oralidade, e aí audiência, sustentação oral, próprio despacho com magistrado, oitiva de testemunha, manifestações você pode fazer oral, mas essas manifestações serão depois traduzidas em escrito no processo em si. A atividade do processo, a início, ela é provocada pela parte, que é a juização, e após a provocação, na forma do artigo 2º do CPC, nós temos o seguinte, olha que interessante. Olha que interessante. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. E aí,
por isso que é de ofício e provocado, porque a princípio ele vai ser provocado, porque você tem a faculdade de ajuizar a ação, faculdade de agir. A partir do momento que você provoca, o processo inicia a marcha processual ex ofício. O rito é o rito comum e o rito especial, onde vocês vão estudar com a professora Michele no 4º período o procedimento comum, bem como o procedimento especial. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Posso continuar? Continuando. A composição subjetiva do processo, ela está formada através dos sujeitos processuais, onde nós temos aqui o autor, que é aquele que pede, né, que o conflito dele seja resolvido. Nós temos a relação processual, não relação jurídica, viu, gente? Relação processual, formada entre autor, juiz, que é aquele que concede ou não, e o réu, que é aquele que vai resistir o pedido. Os sujeitos principais do processo, autor, juiz e réu, e nós temos aqui nesses sujeitos principais, e aí quando a gente fala juiz, autor e réu, eles estão representados. Né? O autor pode estar representado pelo seu advogado, que é um sujeito do processo. E aí depois eu vou falar um negócio que vocês vão falar assim, vocês vão ficar impressionados. O autor, ele vai ser representado ele pode ser representado pelo Ministério Público, ele pode ser representado pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, conforme eu já apresentei, já falei para vocês. O juiz, que é o representante do Estado na condução da marcha processual, né, investido para dizer o direito, ele também. E aí, pessoal, estão me escutando? Alô? Aqui tá normal. Tá escutando, pessoal? Tá normal? É porque sumiu aqui, por isso que eu estou perguntando. E aí, o juiz, ele hoje, atualmente, ele está sendo, inclusive, representado pelo robô, pela máquina. Em alguns locais do mundo, já existem decisões que são proferidas pelos robôs. E aí existe uma discussão muito grande sobre isso. Existem inteligência artificial que estão substituindo as funções que são algumas funções realizadas pelo juiz, estão auxiliando os juízes nas decisões. Na Lituânia isso acontece. Nós temos algumas questões. No Brasil, nós temos o Vitor, que é um robô do STF. Nós temos outros robôs espalhados nos tribunais, tanto de justiça, quanto no TST, quanto no STJ, que estão sendo testados para poder otimizar e dar maior efetividade e menos erro nas decisões. Nos Estados Unidos, é muito comum os advogados utilizar o Watson, que é outra inteligência artificial, para poder auxiliar. Então, assim, o mundo está mudando e o direito está acompanhando isso. E o réu, que é outro sujeito. E aí tem o seguinte questionamento. O robô, ele seria um sujeito processual? Olha que viagem isso. E aí a gente fica pensando, será que ele é um dos sujeitos processuais agora do processo? É uma coisa a se pensar. Eu ainda não tenho nenhum tipo de... ainda estou fazendo as minhas reflexões. Eu, humildemente, acredito que não. A princípio, acredito que não. Mas, ainda a gente pode, quem sabe, depois eu mudo, né, com a evolução e com o tempo, quem sabe a gente vai encarar o robô como um dos sujeitos processuais. Esses sujeitos são titulares de direitos, poderes, faculdades, deveres, obrigações e ônus. Então, quando você tem aí esses sujeitos processuais, eles existem justamente e eles vão realizar os atos
eles vão ser titulares dos direitos no processo, eles vão ter o poder, e aí o caso do juiz é o poder, vão ter a faculdade também, no caso das partes, os deveres e as obrigações e ônus em relação aos sujeitos processuais. As partes são sujeitos parciais, existe uma lite, que é um conflito, e esse interesse é um interesse primário. O processo ele vai iniciar justamente em razão desse conflito que não foi resolvido extrajudicialmente. O juiz ele tem que ser imparcial e esse interesse é o secundário, ele não é mais o protagonista do processo, ele vai procurar, a partir do momento que as partes realizarem a marcha processual, apresentarem e influenciarem o julgador através de todas as manifestações realizadas no processo, essas partes, o juiz ele vai analisar o que está no processo e, com base naquilo que está no processo, ele vai decidir, mas ele vai decidir de uma forma com que ele privilegie todos os atos praticados, todas as manifestações praticadas, realizadas pelas partes, porque elas que são as protagonistas. O Ministério Público, a participação dele, em alguns casos, é obrigatória, quando nós temos menores envolvidos, incapazes, e aí ele vai ser chamado de custos legis, isso aí a gente já falou, quando estudamos o Ministério Público. Ele pode ser também, no caso do processo coletivo, que a gente vai estudar no 10º período comigo, ou com outro professor, e vocês vão ver que ele vai ser o legitimado para poder ser um dos legitimados para poder defender os interesses das tutelas coletivas, ou ele vai ser eventual, onde ele vai manifestar quando for chamado. Na condição de parte ou de custos legis, ele vai ser, se ele for, vai ser obrigatório, ele vai ser na condição de parte, ou quando ele também pode participar como custos legis, ou seja, ele vai fiscalizar o processo, se está sendo tramitado, se está existindo alguma incoerência, se está seguindo a lei. Por isso que fala que o Ministério Público, em alguns processos, quando a participação é obrigatória, ele é o fiscal da lei. Alguma dúvida em relação a essa composição subjetiva do processo, pessoal? Posso continuar? Maravilha. Continuando, nós temos aqui as espécies do processo. E aí, no Código de Processo Civil, nós vamos ter o processo de conhecimento, ou também chamado cognição, ou tutela cognitiva. Esse processo de conhecimento ele vai estar disciplinado no artigo 318 e 508 ao 508 do CPC. Nós temos o processo de execução, onde está lá disciplinado o artigo 771 a 925 do CPC. E nós temos a tutela cautelar, que também é chamada de tutela de urgência, tutelas provisórias, que é o gênero de tutela provisória. Nós temos o gênero tutela provisória, onde no gênero tutela provisória nós temos a tutela cautelar e a tutela antecipada, que são, nós temos as tutelas de urgência e as tutelas de evidência, e vocês vão aprender no 8º período, no 8º período, processo civil 5. Processo civil 5, não, processo civil 5. 4, 5, 6, 5. Processo civil 5 no 7º período. E aí, estão disciplinados o artigo 300 e o artigo 310. E hoje, o CPC ele traz o seguinte: o processo, pessoal, ele é sincrético. O que é isso? O processo, a tutela cognitiva e a tutela executiva serão realizadas em um único processo. Não se precisa ajuizar uma nova ação para poder requerer o cumprimento daquela sentença que foi julgada procedente. Então, o sincretismo é o conhecimento e execução, obtenção do bem jurídico em um único processo, todavia em fases distintas. Então, quando eu falo das fases do processo, eu vou trazer a primeira, aí eu trago 4 fases do processo. A fase petitória, saneador, a instrutória e, por último, a decisória, que são as 4 fases da tutela cognitiva. E aí eu tenho as fases da tutela executiva, que é justamente o cumprimento de processo, que é a preparação daquele pedido, é a fase de penhora, que em seguida
se a parte não pagar espontaneamente aquilo que ela é intimada a pagar, o juiz pode mandar penhorar os seus bens, avaliar, penhorar ou restar. Após essa fase de penhora, nós temos a fase também chamada de expropriatória, que é quando você pega o bem que foi penhorado e transforma ele em dinheiro, para ele pagar aquilo que está sendo, para que haja o cumprimento da efetivação, o cumprimento da sentença, e, por fim, a fase de extinção do processo, que é a extinção da obrigação, com a extinção do processo, que é a última fase. Isso é o processo sincrético, tutela executiva e tutela satisfativa ou executiva no único processo. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Posso continuar? E aí, agora, vou apresentar para vocês os chamados pressupostos processuais, que são importantíssimos para a validade, para a existência do processo. Então, para que um processo ele tenha existência e seja válido, é importante que seja observado esses pressupostos processuais, pessoal. Quando você ajuiza uma ação, uma determinada ação, você tem que analisar antes alguns pressupostos processuais, para que não tenha depois uma discussão se o processo é válido ou inválido. E aí, com isso, eu vou apresentar para vocês, são os elementos necessários à existência e validade do processo, são os pressupostos processuais. Nós temos o pressuposto de existência, que é subjetivo, e o pressuposto de existência, que é objetivo. E aí vem uma dica, um macete. Quando falamos de subjetivo, nós vamos falar dos sujeitos do processo. Olha que legal! Sujeitos do processo subjetivo. O primeiro pressuposto, e quando eu falo em objetivo, eu falo do objeto da ação, o objeto da demanda, o mérito, o conflito. Legal, né? Então, subjetivo, pressuposto subjetivo é que faz menção aos sujeitos do processo, e objetivo é que faz ao mérito, ao objeto da demanda. Beleza? E aí, no que diz respeito ao pressuposto subjetivo, pressuposto de existência subjetivo, o primeiro que eu apresento para vocês, melhor dizendo, é a capacidade das partes. As partes obrigatoriamente precisam ter capacidade para ajuizar. Para você para você ser parte, você tem que ser capaz. Então, é analisado isso, essa capacidade. Então, um menor, ele não pode ser parte porque ele não é capaz, ele é um incapaz, não é isso? E aí ele vai ser representado pela sua mãe ou pelo seu tutor, e aí vai. As partes, para você ser parte, você tem que ser amplamente capaz, plenamente capaz. Então, vocês já aprenderam em direito civil que quando você adquire a sua capacidade plena, alguém sabe? A partir de 18 ou da emancipação? Isso mesmo. Então, a partir do momento que você é emancipado e a partir do momento que você é maior de 18 anos, você pode ser parte no processo. Se você não tiver isso, você vai ter que ser representado. Ok? Então, é um pressuposto de existência. A parte ela tem que ser capaz, senão o processo vai ser nulo. Legal isso, né? Não vai ter como ele existir. Primeiro fato é esse. O outro pressuposto de existência subjetiva é a existência de um órgão que é investido de jurisdição. Para você juizar uma ação, você precisa de quê? De ajuizar num órgão que realiza a jurisdição. E nós já estudamos quais são os órgãos que realizam a jurisdição, né? Nós sabemos aí que o STF é um órgão que realiza a jurisdição. O STJ é um que realiza a jurisdição. CNJ tem função jurisdicional, pessoal? Não. Isso não. Mesmo, Ricardo. Você brilhou. Não tem. Nós sabemos que o TST, nós sabemos que o TRT,
nós sabemos que a Justiça Federal, Justiça Estadual, a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho, e todos os órgãos possuem e realizam, eles estão investidos para realizar a jurisdição. Então, se você ajuiza uma ação, né, lá num determinado local onde não está investido, infelizmente, você não vai ter ali um processo, a existência do processo, da ação judicial. Por quê? Porque você não utilizou do órgão que é investido para tal. Ok? Beleza. Já em relação aos pressupostos de existência objetivos, você precisa ter o quê? Uma demanda, gente. Vocês têm que ter um conflito. Tem que ter interesse para poder ajuizar a ação. Se você não tem demanda, se você não tem conflito, você não tem objeto. Você vai ajuizar um inventário de uma pessoa que está viva? Não vai. Vai? Não tem como. Você vai pedir o divórcio de uma pessoa que nem casado e namorado tem? Nem união estável tem? Não vai. Então, para que você tenha, você tem que ter uma demanda, você tem que ter um objeto, tem que ser uma coisa palpável. Então, por isso a existência da demanda, porque se não tiver demanda, infelizmente não tem processo. Perceberam e entenderam esses pressupostos de existência? Posso passar para o próximo? Agora eu vou trazer para vocês aí os pressupostos de validade, que também estão divididos em subjetivos, sujeitos do processo, e objetivos, que são os objetos do processo, né? O mérito da ação. E aí, no subjetivo, que está diretamente ligado aos sujeitos do processo, nós temos que lembrar o seguinte: primeiro, acabamos de aprender, o processo, ele tem, para ser válido, ele tem que ser ajuizado no lugar que é competente, né? Então, adianta eu ajuizar uma ação da Justiça do Trabalho na Justiça Civil? Não, porque aí está ferindo o princípio, ou melhor, o pressuposto subjetivo de validade. O juiz competente é o juiz na vara do trabalho e não na vara civil. Então, aí, pressuposto de competência do órgão jurisdicional. É importante analisar isso. Outra coisa, o juiz ele tem que ser imparcial. Isso é característica, isso é uma condição que não tem nem que se discutir. A função do juiz é realizar toda e qualquer função jurisdicional, mas com imparcialidade e em observância às garantias fundamentais. Então, para ser válido, se ficou demonstrado que o juiz recebeu propina, se o juiz... hoje mesmo a gente teve notícia aí, e aí não sei se vocês viram, né, de uma operação da Polícia Federal. Olha aí a validade do órgão jurídico. Olha requisito de validade subjetivo. Perceberam? Parcialidade do juiz. Ou seja, ele tem que analisar o caso concreto com imparcialidade e em obediência às garantias fundamentais. Outra situação importante aí, que é o fato da capacidade processual. E aí, gente, eu vou trazer para vocês, diferente da capacidade de ser parte, lá da existência, a capacidade processual para que haja validade. Então, essa capacidade processual é a seguinte: existem partes que precisam ter essa capacidade processual. Vou dar um exemplo aqui. O espólio, ele tem capacidade processual para ser parte. A pessoa física tem capacidade processual para ser parte. O condomínio tem capacidade processual para ser parte. Ou seja, para você ter capacidade processual para ser parte, você tem que ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado que é autorizado, igual o espólio, bem como o condomínio. Beleza? No que diz respeito a requisitos de validade subjetivo,
nós temos aí outro que é a capacidade postulatória. Isso só quem tem é o advogado. Ele tem capacidade postulatória. Ele que vai representar a parte em juízo. Por isso que ele recebe um mandato, que é um negócio jurídico, mandato, outorgado pelaquela parte para poder representar ela em juízo. Somente, e aí vamos falar na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, Justiça do Trabalho, né, nos tribunais. Só aí o advogado tem poderes postulatórios e capacidade postulatória para defender, porque ele tem conhecimento técnico, ele é habilitado para isso. O Ministério Público da mesma forma, o Defensor Público da mesma forma. Isso é ter capacidade postulatória de pedir. Mas, André, e o juizado especial? Juizado especial, pessoal, Lei 9.099, lá eles definem o seguinte: até 20 salários mínimos, você pode ajuizar a ação sem problema nenhum. Sem advogado. Passou disso, você precisa. Só que aí é o seguinte, dependendo com quem você for ajuizar a ação, faz de quem que você vai ajuizar a ação, você vai estar sozinho de um lado, que é só você, e do outro lado vai estar lá uma banca de advogados preparados para poder te destruir. Por quê? Porque você foi bobão, achou que sabe tudo, não precisa de advogado, e aí na hora de você discutir a questão, você não tem como discutir. Olha para você ver. Então, essa capacidade postulatória ela é importante. Ser exercida por todos, independente de qualquer coisa. Beleza? E nós temos aqui os requisitos de validade objetivos que estão relacionados ao quê? Ao objeto da ação. E aí, os intrínsecos, que é respeito ao formalismo do processo. É importante, né, que a ação, o processo em si ele seja observado no que diz respeito às a marcha processual, no que diz respeito os atos processuais, as garantias fundamentais, para que haja validade no processo, o devido processo legal tem que ser observado. Se não for observado, o processo é o quê? É nulo. O juiz, quando ele sentencia, ele tem que analisar lá, o artigo 489 do CPC, os requisitos da sentença. Por quê? Se ele não observar aquilo ali, o processo é o quê? É nulo. Não é válido. Olha o formalismo do processo. Então, é um requisito objetivo observar esse formalismo processual. E outro, esse é o intrínseco. O extrínseco, eu vou trazer para vocês, são institutos da litispendência. Só um minutinho, vou beber uma água aqui, rapidinho. Maravilha, viu? Nós temos aqui os requisitos de validade objetivos extrínsecos, que é a litispendência. Quando nós temos... Quais são os elementos da ação, pessoal? Alguém lembra? Falei hoje. As partes, a causa de pedir e o pedido. Se você tem duas ou mais ações, a mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nós temos aí duas ou mais ações tramitando em locais distintos. Nós temos aí o fenômeno da litispendência. Não, a continência são as mesmas partes, os mesmos pedidos e uma ação, o pedido é mais amplo do que a outra. A litispendência é quando o camarada, o sujeito, ajuiza duas ações pedindo a mesma coisa. Acontece isso? Muito. Camarada, é a história do primo que eu contei para vocês. Juíza a mesma ação, o primo, ele contrata o advogado e aí o primo chega para ele, ele juíza a mesma ação com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, e aí nós temos a litispendência. Aí o que acontece? A segunda ação que foi juizada, ela vai ser extinta sem resolução de mérito. Por quê? Porque ela não é válida. Faltou aí, requisito de validade, objetivo extrínseco. É o Instituto da Litispendência. Beleza? Um outro é a coisa julgada. O Ricardo ajuizou uma primeira ação, o pedido dele foi julgado improcedente, Ricardo. Aí você, muito esperto,
falou, chamou seu primo, falou assim, aqui, eu tô com um problema, ajuiza para mim essa ação aqui. Seu primo, sem saber de nada, ajuiza a ação. A parte que não é boba nada, vai chegar e vai falar o seguinte, ó, amigo, você já tem aqui, ó, você está agindo de má fé. Já teve uma ação com a mesma parte, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, que já foi transitado e julgado, que foi julgado improcedente e que você está juizando de novo. Esse processo segundo aqui não é válido. Juiz, extinga essa ação sem resolução de mérito e aplica multa de litigância de má-fé no Ricardo, que está agindo de má-fé. Olha aí, ó. Requisito de validade objetivo e extrínseco. Coisa julgada. Nós temos um outro, que é perepção. A perepção, pessoal, o Ricardo ajuiza uma ação e aí ele simplesmente abandona a causa. Aí a causa é extinta. Aí ele falou, opa, vou juizar de novo a ação. Aí ajuiza de novo a ação. Aí abandonou de novo. E aí ela é extinta por abandono. Aí na terceira vez que ele vai juizar de novo, o juiz recebe aquela ação, aí a parte fala assim, opa, agora pela terceira vez você está juizando de novo, ó, Instituto da Peripção. Você ajuizou 3 vezes a ação? Não, aí você ajuiza de novo e abandona de novo. Aí na quarta vez que o Ricardo vai ajuizar, quarta vez, a parte chega e fala assim, ó, Excelência, o Ricardo ajuizou 3 vezes a ação, abandonou a ação por 3 vezes, ela foi extinta por abandono, porque ele não manifestava, não falava nada. Ocorreu aí a perempção. É quando você abandona o processo por 3 vezes e simplesmente tenta ajuizar a 4ª vez, é o fenômeno da perempção. Beleza? É validade. E por último, nesse princípio aqui, requisito de validade objetivo, eu apresento para vocês o quê? Eu apresento para vocês justamente a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela é realizada, né? Ou melhor, quando você escolhe assinar um termo arbitral, e eu até comentei isso com vocês quando a gente estudou arbitragem, é a opção que você tem. Você não precisa assinar, não. Mas se você assinar, amigo, você vai utilizar a arbitragem como forma... Opa, o que eu fiz aqui, gente? Você vai utilizar a arbitragem como forma de solução do seu conflito. É uma justiça privada, é uma heterocomposição. Nós temos aí a autocomposição e heterocomposição, que é a classificação. As formas de autocomposição, conciliação, mediação. As formas de heterocomposição de resolver conflito. Jurisdição é uma e a arbitragem, que é outra. A jurisdição estatal e a arbitragem, que é a jurisdição privada. E quando nós temos a jurisdição privada, se você tem uma cláusula arbitral num determinado contrato, para resolver uma determinada situação, quando você escolhe utilizar a arbitragem, você não pode, é como se você estivesse renunciando ao seu direito de discutir o processo através da jurisdição estatal. Você escolheu uma outra forma de solução de conflito. Qual que foi a forma que você escolheu? Arbitragem. Mas, André, mas o princípio da inapassabilidade do controle jurisdicional não está sendo ferido? Não, não. Porque também tem um princípio da autonomia privada de vontade. Foi a escolha que você fez, você não precisava ter feito isso. Podia muito bem falar, não quero arbitragem. Qualquer problema que fosse discutido, seria discutido por via de foro de comarca de Belo Horizonte, através da justiça estadual, alguma coisa nesse sentido, mas não. Você chegou e falou assim, eu vou colocar o de bonitão aqui, vou colocar arbitragem. E aí, se é arbitragem, você vai ter que utilizar a arbitragem, sendo que, na arbitragem, aquela decisão é um título executivo judicial. Então, se a pessoa não cumprir espontaneamente aquilo que for definido da arbitragem, sabe o que vai acontecer?
aí sim a parte pode requerer o cumprimento, a liquidação e o cumprimento de sentença através da via judicial, através da jurisdição estatal. Mas a tutela cognitiva, não. Só a tutela satisfativa que pode. A tutela cognitiva vai ser realizada lá na Câmara Arbitral. Perceberam isso? Alguma dúvida em relação a isso que eu estou apresentando para vocês, meus queridos? Se eu discordar do resultado, eu tenho como subir na arbitragem? Não. A arbitragem não tem segunda instância. E existe algum órgão que regulamenta isso? Por exemplo, eu achei a lei de arbitragem. A lei de arbitragem... Eu achei que o árbitro estava mal intencionado. Não. Aí deixa eu te contar uma coisa. Você escolhe o árbitro, as partes escolhem. Na arbitragem funciona diferente. Eu vou contar para vocês aqui. Vocês escolhem um árbitro. Primeira coisa, você tem o poder de escolher. Você pode escolher um árbitro ou pode escolher uma turma, um colegiado entre 3 árbitros, que é muito mais seguro. Só que o preço da arbitragem é muito caro. Tem esse detalhe, tá? Vou contar para você. Uma outra situação que é importante você saber é o seguinte, e aí essa situação, assim, ela é importante eu dizer, é que a partir do momento que você escolheu a arbitragem, o processo não tem publicidade, vai ser só realizado, quem tem publicidade, ele vai ter confidencialidade, melhor dizendo, ele vai ter publicidade entre as partes que estão ali, participando do processo arbitral. Mas ele será confidencial, ele não é público, os autos, não serão públicos. Primeira coisa que é importante eu apresentar isso para vocês. Segunda coisa importante que eu tenho que trazer para vocês aqui é que no processo arbitral não tem recurso. O único recurso que tem é o recurso de embargos declaratórios para poder discutir erro de fato na sentença arbitral, obscuridade, omissão ou contradição. Só isso. As garantias fundamentais têm que ser observadas e o processo arbitral, ele é no mínimo 6 meses, máximo 2 anos. Não passa disso. Vai depender da complexidade da arbitragem. E é uma escolha que você faz quando você assina lá o termo, a cláusula arbitral. Beleza, Ricardo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? E aí, de propósito, eu coloquei aqui, requisitos processuais necessários à admissibilidade do processo, mas isso aqui foi colocado de propósito, sabe por quê? Porque hoje esses requisitos, o interesse processual e a legitimidade para a causa, hoje, pelo CPC de 2015, eles são considerados requisitos processuais necessários à admissibilidade do processo, hoje. Mas, na maioria das doutrinas que vocês vão ler, que vocês vão estudar, vocês vão encontrar isso aqui como chamadas condições da ação. E aí, eu deixei aqui de propósito, porque hoje esses requisitos processuais necessários à admissibilidade do processo são considerados pressupostos processuais na doutrina moderna. Mas existe uma doutrina que ainda entende que, na verdade, eles são chamados de condição de ação, e agora eu vou explicar para vocês o porquê que são chamados de condição de ação, porque nós vamos entrar, diante de tudo isso que eu falei para vocês, tem alguma dúvida sobre a teoria do processo, pessoal? Que nós vamos entrar agora na nossa unidade 9. Que isso, hein? Hoje eu fui ninja, não fui? Putz, grila, eu tô sendo ninja para dar na aula aqui para vocês, para poder falar. Eu falei de competência, teoria do processo, e agora eu estou entrando na unidade 9, que é a ação, e eu estou dando a aula, assim, eu estou falando tudo, gente. Eu não estou
deixando de falar nada. É que eu estou falando muito rápido, estou até com dor de garganta, tanto que eu estou rápido falando aqui. Mas tá dando para entender? Maravilha. E a ação, pessoal, direito de ação é a faculdade, né, de agir. É justamente, ela vai ser quando a parte exerce a faculdade de provocar o Estado a realizar a prestação jurisdicional. Ele também é chamado de direito de petição. Direito de ação do indivíduo, ele está constitucionalmente garantido na Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 35, e no inciso 54. Quando você tem uma faculdade, tem um problema, você fala assim, Estado, resolve meu problema. Não é assim? E o legal de tudo, eu não sei se vocês perceberam, por que eu estou conseguindo passar essas unidades com mais rapidez e com tranquilidade para vocês? Porque eu já criei uma base para vocês desde o primeiro dia de aula. A gente está falando disso desde o primeiro dia de aula, gente. Agora, essa matéria, eu cansei de dar desde o primeiro dia de aula. Só que por uma questão curricular, ela faz parte, e está na unidade 9, só que vocês já tiveram o acesso com ela, já tiveram o contato com ela, porque eu venho plantando isso. Para quê? Para gerar maturidade em vocês, para que vocês possam entender o processo de uma forma mais tranquila. Belezinha? Só que o direito de ação, ele não é do jeito que sempre foi, né, gente? Isso aí, da mesma forma da teoria do processo, da mesma forma da teoria do processo, nós temos aqui as teorias da ação. E antes, né, eu vou apresentar para vocês algumas teorias essas que até chegar na nossa teoria, que a gente está vivendo hoje, mas para que vocês possam entender o que eu estou falando, a primeira que nós temos é a teoria imanentista do processo. O que é isso? Também chamada teoria civilista da ação. Essa teoria a ação, ela é imanente ao direito, ou seja, todo direito corresponde a uma ação que o assegura, ou seja, para que haja ação, necessariamente ela tem que ter um direito material, uma norma que disciplina aquele direito. Isso é muito antigo. Quem desenvolveu isso foi Savigny. E Savigny, ele trouxe essa teoria imanentista ou civilista do processo, porque ele tinha como objetivo, nessa teoria, ela trazia como ação, ela seria o próprio direito material. E esse direito material, quando ele é violado, né, ele tem a possibilidade de você ter uma reação, de exercer a sua faculdade de agir e tudo mais. Só que essa teoria imanentista, ela tem aqui vamos colocar assim, alguns requisitos. Primeiro, não há ação sem direito material, não há direito sem ação, e a ação segue a natureza do direito material alegado. E aí, não dá para manter isso. Porque imagine vocês, hoje nós discutimos uma questão, que é a questão, vou dar um exemplo para vocês aqui, que é a questão que foi decidida, que não tinha nem direito positivado a respeito, que é a questão relacionada ao casamento homoafetivo. Uma decisão judicial do Supremo decidiu a decisão do casamento homoafetivo. Através dessa decisão é que vários relacionamentos homoafetivos puderam se tornar casamento. Antes não era possível. Por quê? Porque a Constituição da República fala que família é homem e mulher. Então, não permitiu o casamento homoafetivo. Então, essa teoria imanentista, ela não, se ela prevalecesse, seria impossível discutir essas questões. Então, olha e aí, com isso, várias polêmicas foram trazidas, falar, não tem como trazer a ação como ela
tem que estar diretamente ligado ao direito material, é impossível isso acontecer. E aí, dois pensadores, Windscheid e Mutter, trouxe o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos reelaborar esse conceito de ação e vamos fazer o seguinte, vamos analisar o direito como abstrato, ou seja, não vamos mais vincular o direito material, ele é autônomo, ou seja, é um direito autônomo, abstrato, e ele tem uma relação direito substancial. E aí, o que seria isso? Olha, da ação vai nascer dois direitos, um para o ofendido e outro para o Estado. Mas para que haja ação, obrigatoriamente, olha que interessante, o pedido tem que ser julgado procedente. Então, se o pedido não é julgado procedente, não tem ação. Olha que loucura. Então, se o pedido não é julgado procedente, se ele é julgado improcedente, o que é, então? Não tinha, aí ficou no ar, ficou no limbo. Com isso, criou-se aí várias discussões a respeito, até que surgiu o direito autônomo e concreto, onde a ação ela só existe quando existir o direito material, o direito da sentença favorável, e aí foi o Bullock e o Watt que trouxe isso, o Bullock e o Watt que trouxe isso. Ele é um direito potestativo, ou seja, a ação ela é um direito autônomo e concreto, porém se dirige contra o adversário e não contra o Estado. Então a ação é o seguinte, ele vai ser autônomo, ele é concreto, mas quem vai resolver essa questão o Estado não vai exercer jurisdição. Ele não vai. É relação privada, não é pública. Com isso, também falou, não, gente, tem que ser, não pode ser dessa forma, isso é um retrocesso. Como que a gente vai voltar para aquele entendimento que para existir a ação tem que estar ligado ao direito material? Não pode, não. E aí, nova discussão veio sendo trazida, que foi com Debenclose e Ploss, onde falou que a ação não tem relação alguma de dependência com direito material controvertido. Isso aí já foi uma evolução, falando que, na verdade, ela é autônoma e ela é abstrata. Só que aí nasce com esse entendimento, para poder, inclusive, aperfeiçoar esse entendimento, nasce uma teoria que é a teoria eclética. Onde na teoria eclética, quem foi, inclusive, um dos responsáveis por essa teoria eclética, depois eu falo para vocês, ela vem trazendo o seguinte, a ação é um direito público, não um direito privado. Então, se é um direito público, quem que tem que resolver essa ação? Quem, pessoal? O Estado. O Estado que vai dizer o direito, porque é um direito público. Outra situação que é importante, ela vai ser autônoma. Ou seja, ela é autônoma a ação. Ela não vai depender de ninguém para ser ação. Ela não vai ser, ou seja, ela não vai ser da forma como pensava Savigny, né? Tinha diretamente ligado ao direito material. Ela vai ser autônoma, não vai depender de direito positivado para você juizar a ação. Outra situação que é importante a gente trazer é que ela vai ser abstrata. Dependendo de qualquer coisa, quando a pessoa juizar a ação, ela pode ser julgada procedente ou improcedente. Mas ela vai ter algumas condições. E ela vai ser condicionada. E condicionada a quê? Ela vai ser condicionada a algumas condições. E aí, vai ser condicionada a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e ao interesse processual. E aí, com isso, nasceu a teoria eclética, teoria essa que foi desenvolvida por Henrique Túlio Liebmann e que, por sua vez, foi implementada no CPC de 73, que ficou em vigor de 74 até 2015, pessoal. Então, por isso que se fala das condições da ação
E lá, no CPC de 73, nós tínhamos a possibilidade jurídica do pedido, nós tínhamos o interesse processual e nós tínhamos a legitimidade ad causa, ou seja, as partes elas teriam que ser legítimas para poder juizar a ação. Maravilha! Com isso, nós temos essas teorias, a evolução do processo, até que, em 2015, nós entramos numa nova seara, onde os requisitos estruturais da ação, que em algumas doutrinas chamam de condições da ação por uma questão meramente, vamos colocar assim, convencional, né, com base naquilo que foi estabelecido por Liebman em 1973, e por quê? Permaneceram duas condições da ação. Uma foi extinta, que é a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido ela foi extinta como condição da ação, porque ela se confunde com o mérito, com o pedido em si. Então, para você ter condição, você não tem que se confundir com o mérito. O mérito, a ação, ela é abstrata, né? E ela pode ser julgada procedente ou improcedente. E se você exigir que o pedido seja possível, você estará contrariando, inclusive, tudo aquilo que é trazido, né, nessa questão da ação ser abstrata. Só que duas condições que agora foram renomeadas como requisitos estruturais do processo, requisitos processuais, ou pressupostos processuais de requisitos estruturais do processo, mas que muitos doutrinadores chamam de condições de ação ainda, são o interesse processual, que é o interesse de agir, e a legitimidade ad causa, pessoal. Que eu vou apresentar para vocês aqui, para que vocês possam entender. O interesse processual, no primeiro momento, para que ele haja, para que ele exista, o processo seja válido, vamos colocar desse jeito, você tem que ter um interesse para que isso aconteça. Você precisa, obrigatoriamente, ter um conflito, não é? Vocês precisam ter a necessidade da solução de um determinado conflito, ou que o Estado administre os interesses privados, tanto na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária. E aí, no que diz respeito às condições da ação, o interesse processual é fazer com que aquele objeto, aquela ação, ela seja útil e necessária. Então, como que ela vai ser útil e necessária? É aquilo que eu falei antes. Vocês vão ajuizar uma ação de um inventário de uma pessoa que está viva? É útil e necessário isso? Não, não é. Vocês vão pedir para que seja discutido, vamos colocar assim, a venda de um pequeno loteamento na Lua? É útil e necessário isso? Não é. Não é útil e necessário isso. Então, tem que ter utilidade o processo, né? Tem que ter necessidade. Por isso que se fala interesse processual. Você não vai discutir, né, vamos falar assim, o divórcio de uma pessoa que nem casada e nem união estável, nem nada tem. Ela é uma pessoa sozinha, ela vai divorciar de si mesma. Existe isso? Não. Tem utilidade? Não. Tem necessidade? Não. Então, são exemplos muito, assim, toscos que eu estou dando para vocês, para que vocês possam verificar se, de fato, esse interesse processual, olha como que ele é evidente. Perceberam? O interesse processual? Maravilha. E a legitimidade ad causa, pessoal? Legitimidade das partes. Para que você possa ajuizar uma ação, você tem que ser legítimo. Tanto chamada legitimidade ordinária, quanto a chamada legitimidade extraordinária. Na legitimidade ordinária, você vai discutir e vai discutir através, né, de uma ação um direito que foi violado, não foi? Se você discutir esse direito seu que foi violado, ok. Tudo ok. Sem problema nenhum.
Mas você vai discutir o divórcio do seu pai e da sua mãe? Você não pode fazer isso, porque você não é legítimo para isso. O direito deles, eles que têm que discutir. Você está vendo lá 2 vizinhos brigando por conta de uma cerca. Aí você fala o seguinte, estou cansado de vocês brigarem, aí eu vou juizar uma ação para vocês 2 resolverem isso aí. Não, isso não é legítimo. Seu direito não foi violado. Então não adianta você ajuizar essa demanda, porque você não é legítimo, você não tem legitimidade ativa para poder responder qualquer tipo de ação. Falta requisito da legitimidade. Então, a legitimidade é quando você exerce a sua faculdade de agir ou de se defender. No caso, a sua esposa ou uma determinada esposa juiza uma ação de divórcio, você, que é o marido, tem a faculdade de ser legítimo para poder responder, porque o negócio jurídico firmado entre você e sua esposa, chamado casamento, ela está querendo a dissolução dele. Não tem como ela juizar uma ação de divórcio em face da sua mãe, em face do seu pai. Não, ela é casada com você. Perceberam? A legitimidade passiva e a legitimidade ativa. Nesse caso, é quando cada um... você não pode discutir interesse alheio. Nós, lá no CPC, e aí, Ricardo, vou pedir para você ler, se possível, você vai ler para mim o artigo 16 do CPC. 16, deixa eu ver, 16 do CPC. Olha seu 16 para mim, por favor. Da jurisdição e da ação? Deixa eu ver aqui. Artigo 16, jurisdição civil exercida pelos juízes... Não, 17, Ricardo, por favor. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 18. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Maravilha, tá bom. Então, a legitimidade é essa. Você não pode discutir direito alheio em nome próprio. Mas se o ordenamento jurídico te autorizar, você pode. E aí vai entrar na legitimidade extraordinária, onde alguns sujeitos do processo podem, em nome próprio, defender direito alheio. Essa legitimidade extraordinária você aprende comigo no processo coletivo. O exemplo disso é o Ministério Público, que ajuiza a ação em face de uma determinada pessoa quando tem uma ofensa à tutela coletiva, aos direitos difusos, direitos coletivos estrito sensu ou direitos individuais homogêneos. Então, aqui vocês aprenderam a legitimidade ordinária, que ninguém pode ajuizar direito à ação de direito alheio em nome próprio, bem como a legitimidade extraordinária. O ordenamento jurídico autoriza você, alguns sujeitos processuais, a ajuizarem algumas ações em nome próprio, defendendo o direito alheio. Perceberam sobre os requisitos estruturais da ação aí, pessoal? Perceberam? E aqui eu trago para vocês os elementos da ação, que eu, desde o primeiro dia de aula, eu venho falando. Quais são os elementos da ação, pessoal? E esses elementos da ação, eles são divididos em elementos subjetivos e elementos objetivos. O elemento subjetivo são as partes, quem pede ou quem faz, em face de quem é pedido, uma providência jurisdicional, pode coincidir com as partes na relação do direito material, beleza? E nós temos os elementos objetivos. Os elementos subjetivos, sujeitos da ação. Subjetivos, sujeitos da ação. São as partes. Elementos objetivos, objeto da ação. E aí nós temos o quê? O pedido, que é a causa de pedir, que ela vai se dividir, essa causa pedida em remota, que é o fato jurídico, onde você vai contar sinopse do caso. Olha, fulano estava conduzindo o veículo na determinada via quando Beltrano bateu no seu veículo. É um fato, é uma história, é uma remota. Então, é a causa de pedir remota,
é o fato jurídico que ocorreu, o acidente, a historinha, a sinopse dos fatos. Próxima, que é a causa de pedir. Próxima é a fundamentação jurídica, onde, em decorrência desse fato, gerou-se obrigações, ficou constatada a responsabilidade civil de um ou de outro, e com isso vai gerar indenização, porque quando você tem caracterizada a responsabilidade civil, você tem que indenizar e reparar. Olha a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota, que são os fundamentos jurídicos e os fatos. E o pedido, pessoal? O pedido, nós dividimos aí em imediato e imediato. O pedido imediato é a condenação, a declaração ou a constituição do direito. Eu quero que seja condenado a indenizar. Eu quero que seja declarado a inconstitucionalidade. Eu quero que seja constituído o meu direito. Esse é o pedido imediato. E o pedido imediato? Olha, eu quero que seja condenado a me indenizar na importância de R$10.000. Olha aí o pedido imediato. É quando você define o bem jurídico almejado. Eu quero que seja o imediato, eu quero que seja julgado procedente a ação. E qual que é o pedido imediato? Eu quero que seja julgado procedente a ação para condenar fulano de tal a me pagar R$10.000. É o pedido imediato. Perceberam? Viram a diferença de um e de outro? Perceberam em relação aos elementos da ação? Elementos subjetivos e elementos objetivos? E com isso, eu quero agradecer a todos vocês pelo semestre maravilhoso que nós tivemos. Semestre esse que foi realizado de forma remota. Agradecer a presença de vocês nas minhas aulas, o carinho que vocês tiveram comigo. E queria dizer que foi uma honra ser professor de vocês, dessa turma. Quero dizer que Deus continue amparando a todos vocês, dando muita saúde, muita paz. Aqui estão as minhas redes sociais, canal do Instagram, quem quiser me seguir, André L. Soares, processando, meu e-mail, e até a próxima, se Deus quiser. Estamos juntos aí para aquele que a gente precisar, para aqueles que vocês precisarem. Se Deus quiser, no 6º período, estamos juntos. Se Deus quiser, no 10º período, nós estaremos juntos.